Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo Livre. E hoje nós vamos refletir sobre um tema de suma importância, cujo título é Por que não desistir do Espiritismo? Muitas vezes a gente passa por situações adversas na casa espírita, muitas vezes temos dúvidas daquilo que costumamos ler e pesquisar, e por esse motivo eu resolvi partilhar com você essa reflexão. Porém, eu vou fazer essa reflexão com base num texto chamado 12 razões para você continuar sendo espírita. É uma psicografia do Inácio Ferreira, pelo médium Carlos Bacelli, e foi psicografada em Uberaba no dia 17 de junho de 2013. Então vou fazer a leitura dessa mensagem que é muito breve e em cima dessa leitura eu vou fazendo as reflexões. Então o texto começa com o título 12 razões para continuar sendo espírita. E o Inácio Ferreira coloca o seguinte: diante do moralismo e da intolerância de certos adeptos do espiritismo, alguns companheiros chegam a cogitar de deixarem a doutrina, como se ela devesse responder pela ignorância e arbitrariedade dos que se dizem seguidores. Olha que interessante. Resumidamente, numa linguagem muito mais simplificada e até mesmo vulgar, podemos dizer o seguinte: diante da pequenez de algumas pessoas que não aceitam alguém na casa espírita sendo diferente ou não tolerando algumas ideias que a contrariem, fazem com que a gente confunda o espírita com o espiritismo. Então muitas vezes a gente pensa em deixar uma casa espírita não por causa da dúvida da fé com o espiritismo, mas sim por causa de alguns espíritas. E aí ele continua: se você se encontra entre esses companheiros que, aborrecidos com a postura de certos irmãos de ideal, planejam a própria deserção da seara espírita cristã, com o intuito de demovê-lo do equivocado intento, ou seja, em vez de você pensar em sair do espiritismo por causa dos espíritas, por causa do aborrecimento que certos espíritas trazem numa casa espírita, ele lista aqui, listarei abaixo 12 razões para que você, com inalterável alegria, persevere na fé libertadora que abraçou. Então vamos lá para a primeira. Ele coloca assim: o espiritismo é uma doutrina livre, que não possui chefes e nem donos. Nele, a única autoridade é a de Jesus Cristo. Então já começa aqui, eu já fiz vídeos sobre a questão do espiritismo ser livre. O espiritismo é livre, não tem donos, não tem superiores, não tem nenhum espírita dono da verdade e nem chefe. A única autoridade moral que nós temos é o Evangelho por meio de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que for discordância daquilo que você pensa ou alguma opinião que seja colocado na doutrina espírita, nós temos aí a autoridade que é Jesus. O 2 aqui, segundo motivo: para ser espírita ao seu modo, você não tem que dar satisfações a ninguém. E aí eu vou dar uma acrescentada: não só para ser espírita, para você ser quem você é, você não deve dar satisfações a ninguém. Vamos lá. O 3, terceiro motivo: absolutamente não existe a menor necessidade de que seu grupo se filie a esse ou aquele órgão centralizador ao qual deva prestar obediência ou se sujeitar à inspeção. Eu acho que esse tema aqui seria interessante até para um vídeo à parte, mas a gente pode comentar aqui brevemente. Porque é muito comum nós termos, infelizmente, no espiritismo, federações, órgãos e espíritas que se sentem xerifes nessas federações e que querem ditar regras, normas de conduta, de como você deve ser e como você deve trabalhar na casa espírita. Mas não partindo de um bom senso, mas sim de uma imposição.
Então isso daí acho que daria um vídeo à parte, mas fica aqui para nossa reflexão. O 4, a quarta questão. Para ser médium, onde e como você quer... Desculpa. Para ser médium onde e como quer você, não carece de outro aval que não seja de sua própria consciência. Ou seja, mediunidade é uma responsabilidade. E o que você faz com ela parte, obviamente, da sua própria consciência. É como Emmanuel costuma dizer, né? A melhor mediunidade é aquela que serve ao próximo. Se você tem a consciência tranquila de que a sua mediunidade está sendo útil para alguém sem nenhum interesse, vale aí você estar com a consciência tranquila com a mediunidade dentro da casa espírita. Vamos lá para o 5. A opinião de qualquer espírita em torno do seu trabalho diz respeito somente a ele e em essência vale quase nada. É aquela coisa da psicologia, né? Às vezes o que a pessoa vê em você e te critica é geralmente o que ela tem e que está reprimido. Isso acontece muito, não só na casa espírita, mas no nosso dia a dia. Vamos lá para o 6. A rigor, o espírita convicto não precisa se dizer tal, nem em pesquisa do IBGE. Olha que interessante. Nós temos aí recentemente preocupações, né, sobre o número de espíritas no IBGE, que depois nós poderemos até comentar. Mas nós não precisamos ficar provando para ninguém, nem se achar importante por ser espírita. O importante é você ter a doutrina espírita dentro de você, dentro do seu coração e das suas práticas cotidianas. Vamos lá para o 7. Se não estiver satisfeito com o que acontece na casa que você frequenta, sem comunicar nada a quem seja, pode sair dela, alugar um barraco e fundar o seu próprio centro espírita. E olha que quem convive há muito tempo em casas espíritas, principalmente as grandes casas espíritas, é muito comum isso acontecer, né? Uma pessoa, um grupo de pessoas não concordarem com certas posturas e posições, principalmente de dirigentes dessas casas, as maiores, as federadas, e aí eles costumam abrir a sua própria casa espírita. E como ele diz aqui, de maneira bem Inácio Ferreira, alugar um barraco para fundar o próprio centro espírita. Porque não importa onde, como, que tamanho é o centro espírita, é importante ele ser útil. Como Chico Xavier dizia, a casa espírita ela não tem que ser grande, ela tem que ser inchada, ou seja, ter pessoas que possam ser atendidas por meio dela. Vamos lá para o 8º. A quem porventura lhe rotule de antidoutrinário, você deve simplesmente ignorar em sua tola pretensão de patrulheiro doutrinário da conduta alheia. Acho que volta muito ao que a primeira dica que deu, né? Aquelas pessoas que acham que você se distancia daquilo que o Espiritismo diz, ou as suas opiniões divergem, segundo elas, daquilo que é doutrina, acho que o melhor caminho é você ignorar, porque como está lá no primeiro tópico, o Espiritismo é livre e nós somos livres para ter as nossas opiniões. O 9. Não admita quem lhe queira ensinar técnicas específicas de transmissão do passe, porque isto é característica de cada um. O que conta é simples imposição das mãos, sem necessidade de toque direto e o desejo de ser útil. Tá aqui mais uma questão importante e tem a ver com a nossa mediunidade. A melhor mediunidade é aquela que é útil para alguém. Não importa se você dá um passe apenas com a imposição de mãos, não importa se o passe ele é complexo e cheio de movimentos, o que é mais importante é o desejo de você ser útil e você trabalhar com a espiritualidade para poder auxiliar aquele que está buscando o passe. Vamos lá para o 10º. Não há necessidade de que você exiba atestado de santidade moral a quem atrevidamente lhe o peça. Isso é muito importante, porque as pessoas acham que trabalhar numa casa espírita ou ser espírita, você é um espírito elevado. E ao contrário, eu costumo dizer que quem é espírita é o espírito que mais precisa. E não tem nenhuma santidade moral na casa espírita. Muito pelo contrário, as pessoas que estão lá têm ciência, espero, pelo menos na teoria,
que elas tenham ciência de que somos espíritos limitados, carentes ainda de Jesus, carentes ainda de conhecimento e principalmente de conduta moral. Vamos lá para o 11º. Kardec codificou a doutrina, mas em verdade a revelação espírita está longe de ser concluída. Interessante isso daqui, porque existe aqueles espíritas puritanos, né? Que tudo está e se resume em Allan Kardec. E ele desconsidera e até critica obras psicografadas que trazem muitos ensinamentos. E volta para a primeira questão, o espiritismo é livre. É você que lê, é você que pesquisa, é você que analisa. Não existe nenhum doutor da verdade, algum mestre em filosofia espírita que dite o que é certo e o que é errado. Essa decisão é sua e do seu livre-arbítrio. E vamos para a última, 12ª, que diz o seguinte: através das lentes da fé raciocinada, leia tudo e não apenas espiritismo, porque em realidade o espiritismo não está contido apenas nas obras rotuladas de espíritas. Eu fiz um vídeo passado justamente falando sobre essa questão da leitura, porque os conceitos do espiritismo você encontra em todo livro que busque falar da questão da moral. Seja nas filosofias orientais, seja na mitologia africana, sempre você vai achar alguma coisa que vai se encaixar com o espiritismo. Por isso é importante de nós lermos tudo e só nós julgarmos o que é bom e o que é ruim para nós mesmos. E aí, no final, o Inácio Ferreira coloca aqui: e evidentemente, sem perder a linha, você poderá simplesmente dizer a quem lhe vier a porrinhar com o intuito de enquadrá-lo em suas ortodoxas concepções doutrinárias: não me venha ensinar o que você não sabe. Eu gostei muito dessa última frase, né? Porque ninguém é melhor que ninguém. E é muito interessante como, infelizmente, alguns espíritas se acham donos da verdade ou acham que sabem mais que você. Como o Inácio disse aqui em uma das suas frases, o único que tem autoridade moral para falar alguma coisa, e teve, na verdade, aqui na Terra, é Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas reflexões. Esse texto você encontra na internet, você encontra no Google, e vou repetir o nome para vocês aqui, pesquisarem, ler e também tirarem as suas conclusões. 12 razões para você continuar sendo espírita. Tá certo? Até o próximo vídeo.